Olá pessoal, mais uma vez o nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do verso 11 até o verso 24. No verso 11 começa-se o corpo da carta. Já vimos nos versos anteriores o remetente, Paulo, destinatário, e a forma como ele já de forma sucinta, distanciada dos destinatários, apresenta já as temáticas que serão abordadas, que é a defesa do Evangelho em que Jesus Cristo é o único intermediário para a salvação de Deus, não havendo nenhum outro intermediário, nem a lei, nem Moisés, nem as obras da lei, circuncisão, nenhum outro elemento como intermediário para essa salvação, a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus. Na segunda parte, a partir do verso 6 do capítulo 1, verso 6, nós tivemos uma admoestação que também já adianta as questões que serão abordadas e o espanto de Paulo diante dessa mudança tão rápida dos Gálatas que receberam o Evangelho dele, a partir dele, pregado por ele, e que agora, influenciado por outros que vêm, provavelmente de Jerusalém, chamados judaizantes, para impor aos Gálatas um evangelho que começa com a circuncisão e que passaria pelas obras da lei para a inserção plena desses Gálatas gentios, muito provavelmente, ao povo de Deus, ao povo escolhido de Deus para a salvação. E agora no verso 11 até o verso 24, inicia-se então a carta propriamente dita, e Paulo inicia, logo apresentando aos Gálatas, a defesa do evangelho pregado por ele e a origem desse evangelho. Qual é a origem desse evangelho que Paulo prega, uma vez que ele está, não podemos dizer em oposição, mas em paralelo com este evangelho trazido por esses, provavelmente judaizantes de Jerusalém, e que confrontam ou tornam uma alternativa ao de Paulo. Então Paulo reafirma o seu evangelho e a origem desse evangelho aqui nos primeiros versos, a partir do 11. Ele diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então, já estabelece claramente que o evangelho por mim anunciado, isso está no tempo presente, o evangelho que eu anuncio, que eu estou anunciando, o evangelho que eu prego, não é segundo o homem, não é estabelecido a partir dos critérios do homem. Verso 12: porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Bem, parece que esse era um grande calcanhar de Aquiles na teologia paulina. Os seus opositores o acusavam de que ele pregava um evangelho que não tem uma fundamentação, uma origem no Jesus terreno e nem nos apóstolos que viveram e foram chamados no ministério terreno de Jesus. Ou seja, como é que Paulo constrói um conjunto de ensinos evangélicos se ele não andou com Jesus no seu ministério terreno e não aprendeu diretamente de Jesus? Se ele também não foi ensinado pelos apóstolos de Jerusalém, pelos 12, ou por outros que tivessem andado com Jesus, se ele não recebeu esse conjunto de ensinos evangélicos dos 12 apóstolos de Jerusalém, então a questão que se levantava, e isso era algo que se jogava contra Paulo, era qual é a origem desse conjunto de ensinos evangélicos que Paulo caminha no mundo grego-romano, anunciando e convertendo e formando comunidades cristãs. Qual é a origem? Então ele começa a se defender. Primeiro,
o evangelho que prego não é segundo os critérios dos homens. Segundo, não o recebi nem o aprendi de homem algum. Então ele reafirma aquilo que já o acusava. Ele não recebeu esses ensinos de homem, ou seja, nenhum apóstolo de Jerusalém o ensinou. Ele não recebeu isso de nenhum apóstolo. Então, qual é a origem deste conjunto de ensinos evangélicos que Paulo anuncia? E ele diz, por Apocalipse, por revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação é a tradução da palavra Apocalipse. Ou seja, então, foi por meio de uma revelação, numa visão divina, um apocalipse, que Jesus ressuscitado revela a Paulo o conjunto de ensinos evangélicos que ele então transmite, que compõem a sua teologia, o seu querigma, a sua pregação evangélica. E isso se torna algo realmente difícil do ponto de vista institucional. A instituição sempre prevalece, ela sempre estimula, dar mais valor àquilo que vem a partir dela. Ou seja, se o que Paulo prega ele tivesse aprendido dos apóstolos de Jerusalém, pronto, estaria resolvido, estaria institucionalmente resolvido. Ele aprendeu da instituição Igreja de Jerusalém. Mas quando ele diz que aprendeu por revelação, por Apocalipse, então começa a se questionar se essa revelação é mesmo verdadeira ou é uma invenção criativa da sua mente. E ele começa então a claramente dizer, não foi de forma institucional, não foi por Tiago, não foi por Pedro, embora ele vai dizer mais à frente que ele esteve 15 dias com Pedro, mas não aprendeu esse conjunto de doutrinas com Pedro. E antes de estar com Pedro, ele já, durante 3 anos, na Arábia, entre os nabateus, ele já pregava esse evangelho recebido por revelação, por Apocalipse. Bem, o momento que a gente conhece de início do ministério de Paulo, a partir do livro dos Atos dos Apóstolos, no caminho de Damasco, quando acontece o aparecimento de Jesus a ele. É este evento que a gente entende que ele está se remetendo aqui. Esse Apocalipse, essa revelação de Jesus Cristo, aconteceu como no início, como válvula, como propulsora do seu ministério. Então, o evento que a gente conhece, que deu origem ao ministério de Paulo, foi o encontro com Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. Então, é provável que ali inaugurou tudo, ali tudo começou. É a partir dali que ele começa a pregar. Então, é provável, muito provável, eu acredito que seja isso, que ele esteja se referindo a esse momento aqui na vida dele, essa revelação no caminho de Damasco. Apesar dele, na carta aos Coríntios, por exemplo, e especificamente no capítulo 15, eu posso mencionar aqui como referência, versos 3, onde ele diz que a tradição que recebeu, que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, o fato dele às vezes mencionar uma tradição recebida não anula a revelação de Jesus Cristo ressuscitado. O conjunto de ensinos, o conjunto da teologia paulina foi feita pela revelação de Jesus Cristo, como ele mesmo diz. O fato dele tomar credos da tradição, como 1 Coríntios 15, verso 3, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, é um credo da tradição que ele utiliza, e ele diz porque ele recebeu por tradição esse credo, não significa uma contradição o evangelho revelado por Apocalipse a ele, mas significa que há uma coadunação entre
o evangelho que ele recebeu por revelação de Jesus Cristo e o credo que chega até ele por tradição. Ou seja, há uma equiparação. O evangelho que ele recebeu e que ele prega está de acordo com a tradição dos credos recebidos por ele. Por isso ele se utiliza desses credos para a transmissão do seu evangelho, porque há uma equiparação entre os credos na tradição que chega até ele e o evangelho que foi revelado a ele por Jesus Cristo. Verso 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Bem, isso se torna um argumento bastante forte para a mudança de comportamento dele. Como se deu essa mudança? Aquele que perseguia a igreja, que acreditava fazer a vontade de Deus, matando, destruindo, aniquilando os cristãos, como de repente ele pode mudar e passar a pregar a favor do Cristo que ele condenava e perseguia e se juntar àqueles que ele perseguia? Ou seja, como se deu isso? Foi numa conversa com alguém? Foi uma persuasão de um homem, de um bom orador? Então isso serve como argumento para ele, para a sua revelação, a revelação de Jesus Cristo a ele. Somente uma revelação, um apocalipse, uma visão nesse nível poderia transformar a vida e o comportamento de forma tão radical como aconteceu. Ou seja, então vocês sabem que eu era um perseguidor da igreja. O que fez eu me tornar agora parte desta igreja perseguida, se não fosse um evento sobrenatural, algo muito específico na minha vida para causar essa transformação. Então ele utiliza essa mudança radical na vida dele, no judaísmo contra o cristianismo e agora do lado do cristianismo, para justificar a revelação, o encontro com Jesus Cristo ressuscitado. Verso 14 continua mostrando a sua biografia no judaísmo. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ou seja, não foi nas tradições dos pais que ele recebeu esse evangelho que ele agora anuncia. E não foi como os apóstolos de Jerusalém. Então, da onde surgiu? É uma forma de enfatizar cada vez mais que foi uma visão, um apocalipse que ele recebeu. Verso 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Bem, então aí ele se coloca na fileira dos profetas do Antigo Testamento, por exemplo, a semelhança de Jeremias, capítulo 1, verso 5, aquele que me chamou antes de eu nascer, me vocacionou pela graça, por um favor imerecido, foi escolhido de uma forma que não havia em mim mérito algum. Então, ele coloca nos moldes dos profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, Isaías, para pregar às nações. E aí ele diz, e revelar seu Filho em mim. Foi da vontade de Deus revelar seu Filho também em mim. E com isso ele se inclui no grupo dos apóstolos de Jerusalém. Ou seja, que também a semelhança de Paulo, e aí a gente pode encontrar aqui um texto paralelo, que é Mateus 16, 16 e 17, onde Jesus diz a Pedro, não foi carne e sangue quem te o revelou, mas foi meu Pai que está no céu que te fez saber que eu sou filho de Deus. Então a semelhança que Paulo, como um texto bastante parecido, assim como Pedro recebe a revelação não da carne e do sangue, mas diretamente de Deus,
assim também Paulo aqui recebe a revelação diretamente de Deus. Foi da vontade de Deus revelar seu Filho em mim. É um texto bastante paralelo com Mateus 16, 16, 17, com Pedro. Também vamos encontrar no capítulo 11, a partir do 25 de Mateus, também a graça estudou ao Pai que ocultasse essas coisas aos sábios entendidos e as revelasse aos pequeninos. Também ali temos um texto paralelo a essa revelação que não vem da carne e do sangue, mas do próprio Deus revelando seu Filho, no caso em Pedro, em Mateus 16, Mateus 11, 25 aos pequeninos, e aqui em Paulo. Continuando. Para que eu pregasse entre os gentios, ou seja, um chamamento para a pregação entre os pagãos. Não consultei carne e sangue, ou seja, não consultei homem algum, não fui a Jerusalém pedir uma autorização, não fui à instituição pedir um aval, mas comecei logo a pregar uma vez chamado pelo Senhor. Ou seja, claramente ele coloca aqui a não interferência humana no chamamento e na realização do seu ministério, como podemos citar Isaías 42, verso 1, como referência. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ou seja, não foi pedir autorização aos apóstolos em Jerusalém para realizar o ministério pela qual foi vocacionado. Ou seja, ele recebeu a revelação, o Apocalipse de Jesus, não foi a Jerusalém e, sem uma relação institucionalizada, ele começa o seu ministério pelo Espírito. Isso causa uma grande dificuldade para a instituição aceitar alguém que pregue sem o aval institucional, sem o aval da instituição. Isso é um problema que as instituições vão tomar. No Evangelho de Marcos há um episódio em que os discípulos veem um grupo fazendo exorcismos e curando em nome de Jesus, mas que não pertencem ao grupo dos discípulos. Eles então mandam esses homens pararem. Aí Jesus os repreende dizendo que se não é para fazer isso, se eles estão falando de mim, fazendo a minha obra, para deixá-los fazer. Não é só porque eu não participo do grupo de vocês, não podem fazer. Então você percebe que há sempre o grupo, a institucionalização do grupo, um perigo porque eles não conseguem enxergar alguém que também faça o trabalho sem o vínculo, sem o aval da instituição. Então, o grande questionamento para Paulo aqui é que ele não tem esse aval institucional. No máximo, ele é um enviado de Antioquia, mas não tem esse aval dos apóstolos de Jerusalém. E ele está dizendo, realmente não tenho, porque sou como os profetas do Antigo Testamento, que recebeu o Apocalipse de Jesus e por isso prego a palavra segundo aquilo que me foi revelado. E ele fala logo de cara, partiu para a região da Arábia e depois voltou para Damasco, ou seja, já de primeira começou a anunciar. Verso 18: Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Ou seja, depois de já estar há 3 anos pelo menos, já pregando a palavra que lhe foi revelada por Jesus Cristo, aí sim que ele vai encontrar-se com Pedro e fica com ele 15 dias. Verso 19: Não vi outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ou seja, não viu mais nenhum apóstolo, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Há 2 possibilidades de interpretação. Uma é incluir Tiago entre os apóstolos e outra não incluir. Eu sugiro não incluir, ou seja, não vi nenhum apóstolo, a não ser Pedro e Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, que não minto. Repete que é a verdade que com clareza e sinceridade de coração ele fala. Depois desse encontro
com Pedro 15 dias, que provavelmente é aquele concílio mencionado no capítulo 15 do livro de Atos, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviu somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Ou seja, ele não desenvolveu seu ministério na região de Jerusalém, logo na Judéia, portanto não era conhecido das igrejas da Judéia, né? Segundo ele, após esses 15 dias com Pedro em Jerusalém, da qual encontrou Tiago e bate esses dois personagens, esse encontro com esses dois personagens bate com Atos capítulo 15. E aí ele vai para a região da Cilícia, né, o que também bate com a primeira viagem missionária descrita nos Atos dos Apóstolos. E com isso ele mostra que ele desenvolve o ministério, realiza o ministério e que é nessa forma independente dos apóstolos e da Igreja de Jerusalém ou de qualquer outra instituição, porque ele recebe o conjunto de doutrinas evangélicas, a mensagem, o querigma da pregação, ele recebe por revelação de Jesus Cristo. Um abraço.